Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Oi, Fabi! Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui no Mulheres Positivas e poder falar um pouquinho sobre o movimento A Voz Delas. O nosso movimento tem como objetivo dar atenção às necessidades das caminhoneiras e também esposas de caminhoneiros, ou seja, cristais. Conscientizar a sociedade da importância dessas mulheres no transporte e também buscar parceiros para juntos tornar esse movimento ainda maior, facilitando o dia a dia dessas guerreiras do transporte. Como esse movimento surgiu, né? O movimento surgiu em 2019. A Mercedes-Benz, sempre muito atenta à voz das estradas, a gente percebeu que o número de mulheres no transporte estava crescendo bastante. Daí fizemos uma pesquisa que nos mostrou que as dificuldades para as mulheres motoristas e as cristais, né, mulheres dos caminhoneiros, são imensas. Então, a gente lançou o movimento para ajudar a mudar essa triste realidade. A atuação das mulheres na logística no Brasil vem crescendo bastante, em várias frentes, desde empresárias, gestoras de frotas e também motoristas. Mas falando especificamente das motoristas, segundo o Denatran, são mais de 180 mil mulheres habilitadas nas categorias C, D e E, e eu posso confirmar que esse número só tem aumentado a cada ano. As condições das caminhoneiras e esposas de caminhoneiros ainda são precárias em nosso país, infelizmente. A falta de segurança, infraestrutura e, principalmente, preconceito fazendo o dia a dia delas um grande desafio. E o movimento A Voz Delas contribui com a conscientização da sociedade, promovendo debates, mostrando que com pequenas ações dentro das empresas, como por exemplo, se possui um banheiro para mulheres, se tem uma sala de espera para motoristas e cristais, que elas possam aguardar com segurança, e entre outras iniciativas. Nós temos um portal, avozdelas.com.br, que leva informações relacionadas a leis e regulamentações da profissão, saúde, bem-estar, assuntos gerais do transporte, mantendo as mulheres bem informadas. A gente tem também no nosso portal um espaço para ouvi-las e para empresas que queiram se tornar parceiras do nosso movimento. A gente está promovendo debates muito importantes nas redes sociais, como, por exemplo, contratação das mulheres no transporte, infraestrutura, legislação, entre outros temas relevantes para o segmento. A gente realiza ações em conjunto com os nossos parceiros. Já reformamos banheiros, caravanas de saúde, promoções para aquisição de CNGs, treinamentos, oportunidades de empregos, entre outros. Muito obrigada, Fabi, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu adorei estar aqui, compartilhar sobre o nosso movimento A Voz Delas. Queria convidar todos vocês para fazer parte desse movimento tão especial. Deixo aqui um beijo grande para todos vocês, especialmente para as caminhoneiras e as cristais. A voz dela. Olá, Mulheres Positivas! Minha convidada dessa semana é diretora de marketing da Espaço Laser, Andresa Santana. Olá, Fabi, tudo bem, querida? Obrigada por me receber. Obrigada a você por ter vindo até nosso estúdio. Um prazer te conhecer melhor. Grande prazer poder compartilhar um pouquinho aqui das minhas experiências. Peripécias. Peripécias, é bem por aí mesmo. Eu dei uma estudada no seu currículo, já conhecia seu trabalho. Eu vi que você tem passagens por Vivo, Electrolux, Natura. Você está há 20 anos nesse mercado. 20 anos marketeando, inovando, inventando moda, agregando times. É isso que eu gosto de fazer. Como começou sua carreira? Em qual empresa você começou? Meu primeiro emprego foi no Submarino.com, numa época que eu não sabia nem passar e-mail. Eu tô com 44 anos, então já era divertido daí, né? E aí eu fui me aventurar a trabalhar na área comercial do mercado livreiro, que é totalmente conservador, e foi um super desafio comercial incrível. Eu posso me considerar uma das pessoas que introduziu o e-commerce no Brasil.
Foi 20 muito anos divertido. atrás. Mais de 20 anos atrás, né? Uns 25 Na anos faculdade atrás. ainda? Não, já tinha acabado de me formar e me formei em Campinas, fiz publicidade lá na PUC e vim trabalhar em São Paulo logo de cara, na sequência. Mas sou santista de nascimento. E daí você trabalhou no Submarino e depois? Trabalhei no Submarino por 3 anos e fui para a Natura convidada por alguém Logo que tinha depois. trabalhado comigo lá. Legal. E dentro da Natura, fiquei por 7 anos. Acho que foi uma excelente escola, né? A Natura, ela é tão precursora, desde aquela época, assim, os poucos erros que a empresa comete é de dar o tiro muito à frente do pato. Então é um orgulho enorme, porque a visão tá ali, né? Na cabeça ali dos 3 sócios fundadores, que até hoje são muito atuantes na companhia. Então foi um orgulho enorme ter tido essa escola. E também tive a oportunidade de tratar muito próxima as consultoras Natura, né? Que hoje acho que são 1.200.000, né? Absurdo. É uma coisa inacreditável, e trabalhar essa prestação de serviço de uma forma tão pessoal, né, tão íntima, com as consultoras de beleza. Então, trabalhei também 3 anos na área internacional da Natura, tive a oportunidade de morar na França por 1 ano e pouco. Nossa, onde você morava lá? Diversos lugares, mas especificamente um dos apartamentos que eu fiquei umas 12 semanas, assim, que a gente... Era meio volante o negócio, que eu também fazia uma ponte grande com os Estados Unidos, então cada vez que eu voltava, como era um projeto de 1 ano e meio, eu estava solteira à época. O apartamento mais emblemático que eu fiquei com uma amigona minha, a Ana Mônaco, que deve estar por aí em algum lugar, era a 2 quadras do Arco do Triunfo. Nossa. Porque o escritório da Natura era na Victor Hugo, que é uma das 12 avenidas lá do Arco do Triunfo, de Etoile, e era incrível. Eu tive a oportunidade de ver o Tour de France chegando da sacada do apartamento, coisa inimaginável. Se não fosse o mundo corporativo, provavelmente eu não teria tido essa oportunidade. E línguas? Como é que você chegou a falar inglês bem? Você arriscava o francês? Como é que você se virou? Eu fiz intercâmbio, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos quando eu era adolescente, antes de entrar na faculdade. E aí eu já aprendi muito rapidamente o inglês. Você vai entender que eu tenho um pouco de facilidade de comunicação, até pelo meu histórico, né? Uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, eu sou filha de surdos. Tanto meu pai quanto minha mãe são surdos. Meu irmão, apesar de ser 1 ano mais velho que eu, ele é engenheiro. Então ele tem um perfil bem mais conservador. E eu nasci para ser a tagarela da família. Então eu já saía marcando médico para minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Mas eu pesquisei isso, eu não achei na pesquisa que eu fiz. Mas eles se tornaram surdos? Como foi isso? É o seguinte, meus pais, eles têm 70 e poucos anos agora, né? Nasceram nos anos 50 e 52. E aquela ocasião, qualquer doença um pouco mais grave, assim, no nascimento, afetava podia acarretar numa audição, num problema de audição. Então, minha mãe teve sarampo, meu pai teve meningite quando eles eram bebês. Então, assim, antes de 1 ano de idade, eles estavam completamente surdos, os dois. Mas é uma comunidade muito ativa. Falando em gente positiva, tá aí. Eles são unidos, eles arrumam coisa para fazer, eles são animados, eles dirigem, eles trabalham, eles têm filhos, tá? Tô eu aqui. Então, agora o celular traz umas oportunidades para o surdo que antes você não imaginava, né? Como é que o surdo vai pedir um meio de transporte? Para se comunicar é muito mais complicado, a pessoa tem que ter muito boa vontade. Como é que você vai pedir uma pizza? Como? Pois é, antigamente era eu que pedia. Aos 3 anos de idade, pegava o telefone e ligava, alguém que estava do outro lado falando, não, o quê? E quem não tem assim, quem não tem alguém que ajude... Pois é, tem que se virar. Sempre tem um vizinho, mas é isso que eu digo, assim, a tecnologia a favor das limitações. Das limitações, exatamente. Isso é sensacional. Mas hoje como funciona? Porque é touchscreen, né? Assim, como você faz? Não é que tem Libra, né, para você... Não, diversos aplicativos já tem a opção de você ter em Libras. Mas assim... não existia até o nosso canal um programa genuinamente em Libras no mundo. Eu nunca Libras, claro, linguagem brasileira de sinais, né? Mas eu quero dizer, não existe em nenhum lugar do mundo um programa em sinais.
Mas, então vamos lá, você desde pequena, você teve que se virar um pouco nos 30, virar nos 30. Pela limitação, não sei nem se é a limitação que eu posso dizer dos seus pais, né? Porque Sim, pessoas claro. independentes e bem-sucedidas criaram 2 filhos muito bem, ser um case de sucesso. Mas, então, quer dizer, sempre teve que se virar, no final das contas. Sempre tive que me virar. Então, aprender inglês, ser independente. Eu também tive um suporte legal da minha família estendida, né? O meu padrinho, o irmão do meu pai, minha madrinha, sempre foram muito próximos e nos suportaram bastante financeiramente, né? Então, a oportunidade de fazer intercâmbio foi suporte deles. E seus pais trabalhavam? Como é que eles geravam recurso? Meus pais trabalhavam, mas em empregos simples. A minha mãe era digitadora e o meu pai era tipógrafo. Tipógrafo, fazia cartãozinho e anúncio de jornal. Uma coisa assim, muito antiga. E já fizeram diversas coisas, assim. Minha mãe já vendeu artesanato, sei lá, meu pai já foi motorista uma época, porque eles dirigem. Então, assim, emprego simples. E o meu tio, meu padrinho, ele pôde me apoiar. Então eu falei, é aqui que eu vou amarrar meu burro, né? Não, arrasou. Aí fiz intercâmbio, quando eu voltei já falava um super inglês. E sempre na minha cabeça, assim, dia que eu for bem sucedida, eu vou poder retornar todas essas experiências que eu venho tendo para os meus pais, inclusive. Mas é isso que eu queria te perguntar. Quando você era criança, você ouvia a sua mãe falando, porque você vai ser bem-sucedida? Ou isso partiu da sua mãe ou você tinha isso dentro de você? Você pensava, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ajudar as outras pessoas que têm essa limitação e não conseguem ter poder aquisitivo para isso? Nunca pensei nisso, honestamente falando. E a minha mãe também, diante do dia a dia, eu venho de uma família que há 2 gerações antes de mim, tipo a minha avó e minha mãe, já trabalhavam. Então, para mim, era óbvio que eu ia trabalhar. Mas a gente nunca tem ideia de até onde você pode chegar até que você comece a tua caminhada. Claro. E você tenha os feedbacks, você tenha os apoios e você faça as alianças certas, as oportunidades adequadas e não deixe passar nada. Então eu acho que é um mix de personalidade, com sorte, com luta. Com luta, lógico, né? Todo dia arregaçar a manga e sair. Nunca pensei muito assim se ser mulher, ser homem, qualquer tipo de questão assim, sempre sair jogando todo dia e tá tudo certo. Tem uma executiva que eu entrevistei há muitos anos atrás, a Patrícia Moraes, ela era vice-presidente do JP Morgan, ela nem trabalha mais lá hoje em dia. E eu lembro que ela falou exatamente a mesma coisa que você. Ela falou, eu não me preocupo muito com o que pensam, o que é, o que não é. Eu só foco em fazer, em executar. É isso. Eu sigo meu percurso e não tô muito ouvindo, me preocupando, noias, paranoias, preconceito. Parecido com você. É isso, olha, eu já tive, inclusive, composições de equipes muito diversas, aleatoriamente. Aleatoriamente, quero dizer, pela competência que cada um trazia. Não especificamente porque eram de determinada raça, opção sexual, ou tinham algum tipo de deficiência, simplesmente porque eram as melhores pessoas para desempenharem aquele papel naquele momento. E isso é que faz você ter times de alta performance, não necessariamente se preocupar muito com esse tipo de imposição, né, que a gente vive, mas buscar as melhores pessoas, o universo conspira a favor, elas vêm. Você vê aí, ó, o pessoal do meu time. Não, maravilhosa. Falei, elogiei. Uma já conheço há muitos anos, a outra amei também. Estamos em casa aqui, Diva Zinner. Mas me diz uma coisa, você... Calma, então vamos voltar para sua carreira. Daí, saí da Natura. E aí? Depois da Natura, eu fui para Vivo. Vivo. Na verdade, eu tive uma breve passagem antes por uma outra empresa chamada Monster.com, que é uma empresa de recrutamento. Então, foi aquela época que diziam assim, ó, Brasil takes off. Tudo vai acontecer no Brasil. Eu já estava há 3 anos com carreira internacional, morando na França, e falei assim, poxa, enquanto isso a minha vida pessoal estava super degringolada, eu estava, né, você meio que esquece as outras coisas. Então, eu falei, vou voltar para o Brasil, já que tudo vai acontecer. Era ano de Olimpíadas, um monte de investimento, ano de Copa do Mundo. Vim para cá, daí pensei, poxa, se tem um mercado que vai arrebentar, é o mercado de recrutamento. Então, eu assumi a diretoria de marketing do Monster.com no Brasil, que foi, infelizmente, como 100% do recurso era europeu e americano, eles não
não seguraram a onda da crise que estava por vir e fecharam 5 mercados emergentes ao mesmo tempo, que era a Rússia, olha isso, México, Turquia, Brasil e, enfim, mais algum que eu não vou lembrar nesse instante. Tá. Gente, hoje eu quero falar de parceria. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria com todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e de encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso não. Olha só o recado da Isa para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar, porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente e sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só? Mulheres, é possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Depois disso, Vivo. Aí fiquei 3 anos na Vivo lá. Também foi uma experiência maravilhosa. Era o Christian já o presidente? Era. Foi pré-Christian. O Christian era VP de Marketing Global. Ele é da América Latina, ele era muito, muito bacana. Trabalhei, mas eu não trabalhava diretamente com o Christian no início, eu trabalhava com o Piazza, que era uma área. Eu tinha um duplo reporte, na verdade, para Londres, que era a Telefônica Digital, e para o Piazza, que cuidava de negócios emergentes, era meio que uma incubadora de novos negócios. E eu vim cuidar de mobile advertising, que era Vivo como um veículo de mídia. E essa época, a gente combinou de citar alguns cases de sucesso do marketing. Eu acho que um case muito legal que eu trabalhei lá foi o seguinte, eu lancei uma tecnologia de geolocalização por tempo real. Dentro do LGPD, tudo certo, mas me obrigava a, de fato, ofertar. Como a operadora, ela tem um domínio do indivíduo tão gigantesco, porque ela sabe se você paga ou não paga a conta em dia. Ela sabe se o seu plano é familiar ou não. Ela sabe qual roaming você acessa ou deixa de acessar. Ela consegue saber todos os percursos que você faz, né? O que você baixou, o que você deixou de baixar. Então, o mínimo que eu podia fazer é oferecer o advertising mais relevante possível para esse indivíduo que estava do outro lado, que podia ser eu, inclusive. E aí, uma coisa que a gente fez, a gente conseguiu vender apartamento para aposentado em Santos, que mora em São Paulo, que estava querendo fazer essa migração. A gente vendeu uns carros encalhados que nenhuma concessionária conseguia vender, porque eram modelos muito específicos. Entendi. Então, vocês fizeram um marketing bem certeiro aí para o target, para o segmento específico. Exatamente. Então, foram desafios muito legais. E dentro da Telefônica, eu tive a oportunidade de liderar um alemão, um tcheco. Poxa, era muito gostoso esse intercâmbio que existia. Depois de lá, você foi para o Espaço Laser. Não, Electrolux. Não, Electrolux. E, finalmente, Espaço Laser mais recentemente. E como é que você chegou na Espaço Laser? Puta, a Espaço Laser é provavelmente o melhor lugar onde eu poderia estar no mundo, nesse instante. Primeiro porque é uma empresa feita de pessoas genuinamente boas, que se importam com o outro. Então, a liderança, a alta liderança da Espaço Laser hoje, para mim, é admirável. Assim. A gente, de fato, precisa navegar para o mesmo lugar. Outra coisa que acontece a gente acabou de abrir IPO em fevereiro do ano passado, e é um desafio enorme você passar a gerir uma empresa com todos os KPIs e regras e processos que o mercado precisa ver
né? Obviamente. Então, eu acho que a minha vinda para o marketing e logo depois eu também assumi a área de relacionamento da Espaço Laser é muito em linha a uma gestão por indicadores e não por afinidade. Eu brinco. Quando você tem uma empresa familiar que está em processo de profissionalização, você acaba fazendo muita gestão por afinidade, né? Ai, fulano de tal é ótimo, vou trazer para fazer um negócio aqui, e vai muito bem durante muito tempo, porque essas pessoas que estão próximas por afinidade genuína, elas têm uma entrega genuína da mesma forma. Mas chega uma hora que o tamanho, a escala, é necessário você trazer pessoas mais qualificadas que vão levar a empresa para o próximo patamar. Eu acho que foi esse desafio que eu topei aqui na Espaço Laser. E como é que é a agenda da diversidade? Você já me falou que você teve várias pessoas diversas em vários times na sua vida, mas como que hoje a Espaço Laser... Não é Covid, tá? Eu fiz teste, você já morre de vergonha. Como é que tá essa agenda no seu pipeline do ano? Assim, como é que você encaixa a causa do gênero? O que vocês fazem em prol da mulher hoje? A gente tem alguns projetos que são o Mel Acolhe, por exemplo, que a gente expande para todas as lojas e para os clientes também, que é uma rede de apoio à mulher que está sofrendo algum tipo de violência doméstica. E, inclusive com questões práticas, né? Ela entra em contato e aí a gente consegue providenciar um apoio psicológico, um apoio hospitalar, uma residência temporária. Então, é uma rede de fato. E a gente percebe que, especialmente durante a pandemia, esses casos se amplificaram bastante. Fora isso, a gente tem uma parceria também com a Casa Florescer, que tem 75 trans, abriga 75 pessoas trans em estado de vulnerabilidade, porque o desafio deles é gigantesco. Eu tenho o prazer enorme de ter uma trans trabalhando no meu time, que é a hostess da nossa Casa Conceito, a flagship store, que fica na Faria Lima, que é a Isa. E a Isa é uma querida e, de novo, ela está lá porque ela é absolutamente competente, ela ilumina, ela acolhe, ela é alegre, então ela tem exatamente o perfil que eu precisava para aquela posição. E aí a gente tenta acolher, tem diversos trans na nossa rede, que é composta já por 6 mil colaboradores. Nossa. É gigante no Brasil inteiro, nós somos uma operação de varejo de serviço. Quantas lojas, unidades vocês têm? 740 no Brasil. E vocês são os maiores líderes de mercado? Ah, não, disparado. De longe? Mundo. Não dá... Bizarro, mas é porque nós somos os primeiros e nós temos a melhor tecnologia de mercado. E aí, em relação à inclusão, uma outra coisa importante dizer também é que nós não estamos ainda no estágio perfeito, mas estamos correndo muito para chegar, que é em relação à tecnologia. A gente tem a tecnologia Alexandrite, que ela atende 4 dos 6 fototipos existentes, e a gente tem a tecnologia ND-IAG, que ela atende as peles mais escuras. Só que a ND-IAG, a gente está tentando acelerar a distribuição para que atenda, para que seja acessível nas 740 lojas que a gente tem hoje no Brasil. Infelizmente, é um pouquinho mais longo esse processo, porque era uma tecnologia que não era disponível e a gente não ia colocar qualquer coisa que não funcionasse no mercado de jeito nenhum. Então, é por isso que nós estamos agora acelerando com o ND-IAG para atender todos os fototipos, à exceção das pessoas que são muito ruivinhas ou pelo muito clarinho, que aí, de fato, é uma tecnologia que ainda não existe. Mas pensando em acessibilidade, pensando em inclusão, é um desejo nosso ir atrás de tudo isso mesmo. As mulheres negras sempre tiveram voz, mas a sociedade nos silenciou. Mesmo assim, nós construímos caminhos e seguimos marchando. Em nome das que se foram, em seus nomes, em nome das que estão por vir. Em um caminho sem volta, a gente segue marchando. Keep walking. Aprecie com moderação. E na pandemia, você fechou todas as unidades?
Não, tinha um rodízio, uma escala, né? Não foi tudo ao mesmo tempo agora, mas a gente ia acompanhando os lockdowns e passamos a fazer um primeiro atendimento remoto, passamos a... Em casa? Não, pelo computador, né? Mas dava para ver o tipo de pelo, já dava para prestar as primeiras consultorias. Porque uma coisa que eu brinco, um grande desafio que eu tenho na Espaço Laser é ter a oportunidade de fazer isso que a gente está fazendo aqui, é explicar o que é o tratamento a laser. Porque o nosso principal concorrente é a ignorância. As pessoas não conhecem, porque Adorei. se conhecessem, iam fazer assim... Por que é que eu não fiz isso antes? Que planeta Mas eu estive? você tem que oferecer em casa. Eu não tenho tempo para ir fazer. Vocês têm que oferecer esse serviço. Impossível. Primeiro que é aplicado por fisioterapeutas. Depois que não seria um serviço de escala no preço que custa para atender... a gente já atendeu mais de 2 milhões de clientes no Brasil. Então você acha que nunca vai acontecer isso? No preço que a gente oferece, isso não é a democratização da depilação. Né, um tratamento em casa personalizado neste nível, né, tipo de precisão e de qualidade de entrega. Eu não vejo uma escala nisso. Entendi. É muito complicado. Por outro lado, a gente tem que gerar acessibilidade, sendo fácil de estacionar, tendo em todo lugar, são 750 lojas do Brasil. Aqui nessa região da Paulista deve ter umas 5 ou 6 lojas facilmente, oferecendo o agendamento pelo aplicativo. Então, assim, não é difícil. Eu garanto a você. Tá bom. E fora que, em 1 ano, provavelmente você vai resolver o seu problema da tua vida inteira. Em relação a pelos indesejados. Não, vale falar que a gente também colocou uns vouchers do Espaço Laser no aplicativo do Mulheres Positivas. Então, quero agradecer o pessoal aqui e você, começando por você, Deza, por apoiar. E que a gente tem o nosso clube de benefícios dentro do aplicativo e agora nós temos também Espaço Laser. Maravilha, então, fico super feliz. Porque a primeira campanha que eu fiz quando eu cheguei aqui no comecinho do ano passado foi a campanha Bugados. Porque... a sensação que dá mesmo, quando você faz uma primeira sessão, que você já percebe o quanto que diminui os teus pelos, e ao longo de 3, 4 sessões, tem gente que já... aquele pelo, uma vez cauterizado, ele não volta nunca mais. Nunca mais. Aquele cauterizado, não. Existem algumas poucas regiões, um pouco mais hormonais, que pode vir a crescer um outro pelo, mas numa proporção, assim, libertadora de qualquer forma. É esse o termo. Então... quando eu experimentei, de fato, o tratamento da Espaço Laser, que tem essa melhor tecnologia e que em 3, 4 sessões eu já me vi... no meu processo seletivo, é óbvio que eu já fiz o meu tratamento, né? Já comecei ali, que eu falei, eu quero saber onde que eu tô me metendo. E eu fiquei bugada mesmo. É essa sensação, você fala... o quê? E a gente está entrando com uma campanha especialíssima agora, no mês de maio, logo depois do Dia das Mães, em que a gente explica exatamente isso. Quais são as objeções, quais são as dúvidas? Por que há pessoas ainda que utilizam cera, que além de ser um método doloroso, mil vezes mais doloroso, é um método contínuo, é um método não sustentável e é um método muito mais caro. E não te livra de uma foliculite, não te livra de uma mancha, pelo contrário, às vezes pode até causar. Então, assim... really? Eu fico assim, vamos, gente. Eu ofereço o que eu gostaria que oferecessem para mim, de fato. O que você diria para quem está te ouvindo, te assistindo, e quer seguir seus passos numa carreira de marketing, de processos, que você é especialista também, pessoas que estão na faculdade, que estão estudando, que querem seguir essa carreira? Aprendizados, ferramentas que você colocou em prática no seu dia a dia, na sua carreira, que funcionaram? Cara, sabe o que é? Eu tenho um mentor e grande amigo meu, chamado Romeu Buzarello, que ele recentemente participa de conselhos de empresa e é talvez um dos maiores professores do Brasil de marketing. E eu tive aula com ele na SPM em 2013 e até hoje a gente tem um contato bastante próximo. E ele fala sempre o seguinte: invista em horas bar. Porque não é com a cabeça enfiada no computador respondendo e-mail que vai aparecer alguma coisa nova. Campo Campo total,
campo, e horas bar pode ser o cafezinho com a colaboradora da tua empresa, é óbvio. Vai lá, conversa, chega o cliente, entende qual que é a dor que ele tem, vai para o campo. E em termos de novas tecnologias, que elas mudam tanto, eu recebo provavelmente uns 5 contatos de novas agências, novas tecnologias, tanto brasileiras como internacionais, por dia, provavelmente. Pelo menos umas 3 eu seleciono para conversar. Então, assim, é muito legal você ter, pelo menos uma vez por mês, uma agenda bloqueada para conversar com novos fornecedores, para saber o que está acontecendo. Esse negócio do metaverso aí. Eu tenho lido, meu marido é investidor cripto. Eu fico em choque. Uma outra coisa que a gente desenvolveu muito na pandemia, né? Como é que esse mercado se desenvolve? Então, como é que o metaverso vai conversar com a Espaço Laser dentro de um curto período de tempo? Pelo amor de Deus, pelo virtual. Deza, a gente vai ter que fechar a entrevista. Então vamos fechar com as últimas 3. Livro, filme, mulher que você admira, por favor. Vamos lá. Eu vou falar aqui de um livro, que na verdade são 2, que foi o primeiro livrinho infanto-juvenil que eu li na minha vida. Pequeno Príncipe. Não. Muito mais wild do que isso. Muito mais picante, que é o seguinte: de onde viemos e o que está acontecendo comigo. Por que eu estou falando isso? Ele explica de uma forma infantil e muito didática o processo da sexualidade, o processo do desenvolvimento, do crescimento. Eu quis sair do óbvio, porque eu acho que quando a criança, ela nesse momento de formação da personalidade dela, ela tem a informação sobre a sexualidade, sobre o que está acontecendo no corpo dela, ela já se torna uma pessoa mais forte, ela se torna uma pessoa mais confiante. E isso, acredite se quiser, alterou a minha personalidade. Porque eu ia na escola, eu sabia, eu ensinava, eu era aqui, tirava as dúvidas, entendeu? Então é engraçado, são 2 livrinhos bestas, antiquíssimos, mas que de fato são transformadores, e eu já comprei, vou ler para o meu enteado que tem 8 anos em breve. Estamos tomando coragem, porque depois tem que ficar respondendo mais 1 milhão de perguntas. Meu Deus, mas é transformador. O filme, eu vou trazer aqui um filme que é antigo, ele é de 91, que é o Tomates Verdes Fritos. Maravilhoso. Por quê? Ele traz a complexidade e a diversidade de estilos de mulher que existem. E como que uma consegue influenciar e transformar a vida da outra, né? Então, aquela dona de casa que é submissa, que está ali vivendo uma situação que tô na merda, mas tá quentinho. Então, enquanto alguém não der um chacoalho, ela vai ficar seguindo aquilo, né? E aí ela descobre uma pessoa sábia, vivida, dentro de uma casa de repouso, e depois descobre-se que tem a história dela própria, dessa senhora, que tem 80 e poucos anos na história, né? E de como ela foi controversial. Não sei também em português, meu Deus. À frente do seu tempo e contraventora, eu acho que é isso. E teve um relacionamento homossexual naquela época e tudo mais, e como que ela enfrentou todo um cenário de machismo. Então ele traz uma complexidade que eu falei, poxa, esse filme é transformador. Gostei. Especialmente sobre esses aspectos. Mulher, eu vou ter que ficar com... A gente estava comentando até na hora do almoço hoje. A mulher, para mim, é a Hebe Camargo. Ai. Muitas já devem ter dito Gracinha. Isso aqui, né? Não, nunca, mas eu amo. Eu já peguei um voo com ela uma vez. Demais. E a razão pela qual eu estou citando isso é que, além da gente saber da história de onde ela veio, o quanto ela acreditava no que ela podia entregar, Demais. O quanto ela lutou, o quanto ela, nunca se preocupou se ela era homem ou mulher. Ela simplesmente arregaçava as mangas e fazia. Ela é com as pessoas exatamente como ela é na TV. Então, ela encontra um desconhecido, ela faz um comentário, ela é aquela tipo de pessoa que você encontrasse no supermercado, provavelmente ela faria, nossa, mas está muito caro esse leite aqui. E, puxa um assunto aleatório. Essa é a Hebe Camargo, por isso que eu estou trazendo ela aqui para essa nossa conversa. Deza, obrigada por ter vindo. Obrigada. Adorei te conhecer melhor. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, conto sempre com a gente. E
Espaço Laser. E não se esqueça que a entrevista completa com a Andresa Santana fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até a semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Realização Jovem Pan News.